Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a trajetória do médico e ator Reinaldo de Oliveira, que acaba de ser lançada em livro. São nossos entrevistados, o autor, Antônio Cadengue, e seu personagem, Reinaldo de Oliveira. Reinaldo, vou aproveitar aqui, vou mostrar o livro mais uma vez. O título é Reinaldo de Oliveira, do bisturi ao palco. A medicina e o teatro, sempre em movimentos convergentes, você nunca teve nenhum problema para conciliar essas duas atividades? Não, eu sempre costumo dizer, dando resposta a perguntas semelhantes a esta, eu sempre procuro dizer que quando eu estou operando, eu posso estar me lembrando da representação que farei de noite no palco. E quando eu estou de noite representando no palco, eu estou me lembrando da operação que vou fazer no dia seguinte. Dessa maneira, nós conciliamos o tempo entre a medicina e entre o palco. Desse modo, eu nunca me pus diante de problema que tivesse me levado a ter me arrependido de ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que jamais eu fiz, nem prejudiquei a medicina, nem prejudiquei o teatro. Me saí mais ou menos num e muito menos no outro, mas muito mais no outro. Você propôs, porque faz parte do projeto Memória, da CEP, né? Eu li seu artigo no jornal pouco antes do lançamento e você citava 11 publicações da CEP anteriores a essa publicação. Então, você deve ser o 12º personagem. Parece-me até que nesses dias estão sendo lançados mais dois, o de Terezinha Costa Rego e o de Montes Magno. Se não me engano, eu li hoje no jornal alguma coisa sobre isso. É um grande programa que a companhia editora CEP faz e eu me sinto perfeitamente grato, não só pelo que Cadengue escreveu, não só pelo que Cadengue descobriu, mas também pelo que Ricardo Leitão me proporcionou, fazendo uma edição de um livro que a capa impressiona mais do que o conteúdo. Não estou desfazendo do conteúdo, mas estou enaltecendo a capa. Ou seja, você está se chamando de bonito. Uma senhora chegou junto a mim e disse: este aqui é um conquistador. Não vou dizer nada, é a opinião dela. Não tive nem intenção de escolher a capa, mas que tá bom, tá. Foi você quem propôs a CEP, Reinaldo, como personagem, ou a CEP lhe convidou para escrever sobre Reinaldo? Não, fui eu que propus. Assim, eles me convidaram para escrever sobre Geninha. Geninha da Rosa Borges. Sim, mas então eu perdi muito tempo, entre aspas, procurando material para organizar Geninha. E aí, quando eu fui convidado, eu já propus Reinaldo. E trabalhei no processo de Geninha. Acontece que Geninha, ela está com dificuldade de memória. E tinha tido um problema de locomoção, uma fratura de colo de fêmur. O problema maior de Geninha é a ausência de documentos. Então, quando se tem ausência de documentos, deve-se ter uma boa memória. Se não se lembra e não se tem documentos, então eu lutei 6 ou 8 meses e não consegui formular. Tem 2 livros sobre ela, um que é um perfil de Maria do Carmo Campelo Barreto. Barreto Campelo. Mas é muito simples, assim, não dá a dimensão de quem foi Geninha, do trabalho dela. E tem um outro, um pouco melhor, porque naquele momento foi escrito por uma jornalista, também era um projeto parecido com esse, mas inferior à qualidade,
que esse livro é um pouco melhor. Não lembro o nome da autora, é uma jornalista, e que tem um pouco mais de informações. Mas era de onde eu tinha que partir. E para partir dali, não ia dar em nada. Tinha belas fotos dela em cena, enfim, mas não rendeu. Então, quando eu esgotei as possibilidades, eu disse a Ricardo Leitão: Ricardo, não dá para fazer agora, Geninha. Talvez mais tarde, quando houver mais possibilidade. Não um perfil, como eu chamo esse trabalho, um perfil biográfico. Mas dá para escrever, sim, uma biografia de Geninha, mas requer muito trabalho. Tem que entrevistar 40, 50 pessoas, tem que costurar esses vários depoimentos, reconstituir fatos. Então, agora, não dá. Mas um detalhe importante dessa que você perguntou sobre o bisturi e o palco, é que uma das constatações que eu tive no livro é que Reinaldo, ele realmente optou pela medicina, porque a medicina e o teatro. Mas por que eu digo isso? Porque ele é um grande ator. Então, na geração dele, tinha pelo menos um Sebastião Vasconcelos, que era um senhor ator. E que Hermilo, já nos anos 40, dizia, final de 40, começo de 50, Sebastião, vá-se embora daqui, você tem talento demais. Essa história de ser advogado, jogue isso às favas. Então, Hermilo deu a maior força para Sebastião ir embora, e Sebastião foi, e foi esse sucesso que aconteceu, então, fora do eixo, fora da província, e aconteceu na Globo, no teatro, era um grande ator de teatro. Eu cheguei a ver uma bela peça com ele, Rubens Corrêa, no Rio, Os Emigrados, de um polonês, o Mussorek, e Reinaldo não. E o que você está dizendo é que Reinaldo não abandonaria a medicina? Não, eu acho que essa foi uma escolha decisiva, porque você vai percebendo isso. Porque ele podia dizer assim, eu vou ser ator, e ele era um grande ator, ou eu vou ser um grande iluminador. Não, ele escolheu ser ator dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Teatro de Amadores, a partir dos princípios de Valdemar de Oliveira, e, por outro lado, ele seguindo também nos passos do pai a medicina. Então, ele conciliou, e conciliou bem, com muito. Ele tem uma paz enorme em relação a isso, mas ele poderia ter vivido como um ator profissional naquele momento, já que o Recife não teve essa oportunidade de viver plenamente um profissionalismo. Você consegue se ver longe da medicina, Reinaldo? Se eu consigo viver longe... Se ver longe da medicina? Jamais. Eu me considero um médico ator, não um ator médico. Eu sou mais médico. Continuo querendo ser. Não estou dando jeito em mim, que estou sem poder andar direito. Mas eu estou tentando. Olha só, tem entre as fotos aqui do livro, tem uma fotos de você trabalhando, tem uma foto sua no Pagador de Promessas. Você como protagonista do espetáculo. Que é um texto de Dias Gomes, de referência para o teatro, de referência para o cinema, porque ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Como é que foi para você fazer esse personagem, fazer essa peça, O Pagador de Promessas? Eu vi esta peça sendo levada no Rio, no Teatro Ginástico, por Leonardo Vilar. Que fez o filme, não foi? Eu frisei bem os R's, porque era com os R's que ele fazia o Zé do Burro. E nós chamamos aqui no Nordeste Zé do Burro, nós chamamos Zé do Burro. E foi esse fato, não digo que me encorajou de fazer o papel de Zé do Burro, que eu considero um dos grandes papéis da minha carreira de ator. Zé do Burro, no Pagador de Promessas, que foi levado aqui antes do filme.
foi para o palco antes do filme, fomos para a Bahia antes do filme, fomos visitar lá a igreja de Santa Bárbara, para onde Zé do Burro queria levar a sua cruz. Nós fomos visitar lá, entre um espetáculo e outro, no Teatro Guarani, na Bahia. Em suma, eu não tenho nunca por que me arrepender desses paralelismos entre teatro e medicina. Não, eu faço as duas coisas aqui para nós. Eu gosto. Pesquisando os 50 anos do TAP, né? Você se deparou, estou imaginando, assim, com aspectos mais particulares da história de Diná, da história de Geninha, da história do próprio Valdemar, da história de Reinaldo, e também estou imaginando que todos são potencialmente personagens de um livro, quer dizer, cada uma dessas pessoas mereceria uma biografia. Pelo que você pesquisou, pelo que você bisbilhotou, pelo seu olhar de pesquisador e de encenador, é isso mesmo? É a necessidade quase de fazer uma espécie de... o clã Oliveira, ou o clã Rosa Borges de Oliveira. Não é? É como se os Kennedys, sabe? Que daria porque cada um... Bom, Valdemar, ele teve a felicidade de escrever uma autobiografia, não é? Depois ampliou, é excelente, é um livro lindo, O Mundo Submerso. Particularmente, eu gosto do jeito que ele escreve, eu gosto das imagens que ele constrói e da verdade que emana das páginas do livro. E ele, então, só ele já dava era um monumento. E nesse monumento vai carregando todos os outros. Diná, os pais dele, os sogros, a família de Diná inteira. Ele, eu acho que é o grande eixo dessa monumental biografia de um clã, entendeu? Mas o que eu queria também ressaltar em Reinaldo é que ele falou, você perguntou aí sobre o Zé do Burro, que a crítica inteira na época super elogiou. Eu gosto muito da ideia da crítica, que daquele momento a gente perdeu muito isso, porque ela dá um pouco a medida, mesmo que não se concorde, tal, mas ela dá uma ideia de como as coisas aconteciam. E, por exemplo, o Joel Pontes, quando acaba a peça, a montagem, Joel Pontes era o crítico do Diário de Pernambuco, ele diz: não me resta nada a não ser aplaudir de pé. Falando da encenação da interpretação de Reinaldo. Entendeu? Mas Reinaldo não só tem essa dimensão do dramático, como do cômico. E daí ele ter feito também um outro personagem, que foi inclusive estreia nacional aqui, que é o Odorico Bem Amado. Então ele fez o Odorico... Que é de novo Dias Gomes. Dias Gomes, e até Diná costumava dizer assim: nós não temos problemas com ideologias, nós montamos até comunistas. Então tinha essa... E ele brilhou, e foi a primeira montagem brasileira, foi essa do Odorico. Mas eu acho que ele foi subaproveitado no TAP, de certa maneira. Eu tenho 1 minuto para terminar o programa, e aí eu vou terminar com você. Você acha que foi subaproveitado no TAP? Como ator. Como ator? Jamais tive esse pensamento. Eu agradeço até a vocês que estejam agora me colocando esse carrapicho no meu cérebro, a fim de que eu possa me livrar dele. Não, eu não digo que fui subaproveitado, não. Eu, talvez por pertencer a uma geração abaixo dos Oliveira, meu pai Valdemar, mas Adelmar, Walter, Alfredo, eu já estava numa geração de filho de um deles. Eu, então, não tinha por que achar que estava sendo subaproveitado, não. Eu acho que o que eu fiz foi muito bom. Considero os meus grandes papéis
o Cardeal Gonzaga da Ceia dos Cardeais, que foi dirigido por Walter de Oliveira. Considero o Zé do Burro, do Pagador de Promessas, dirigido por Graça Mello, também um grande papel. E tive muitos outros. Eu acho que eu não fui subaproveitado, não. Eu já estava desconfiado que estava sendo superaproveitado. Boa noite. Boa noite. Muito noite. obrigada Eu pela é que presença agradeço. de vocês mais uma vez. Voltem outras vezes. Cadenga, São obrigado a sempre você por ter bem-vindos. escrito aquilo que eu esperava. E não é que eu não esperava, que eu esperava. Muito obrigado a todos, muito obrigado à TV Universitária por nos abrir esse espaço e a você, Estela Maris, por tudo quanto tem feito em função da divulgação do subaproveitamento desse ator. Gente, boa noite para você que está em Obrigado. casa. Obrigada pela companhia até agora.